Bom, então vamos fazer algumas reações redox aí, né? Para isso a gente tem aí o zinco metálico, né? Vamos utilizar o zinco metálico e o cobre também metálico, né? E as suas respectivas soluções de sulfato de zinco 1 molar e sulfato de cobre 1 molar, né? Então vamos iniciar aí inserindo o cobre na sua solução de sulfato de cobre 1 molar e o zinco na sua solução de sulfato de zinco 1 molar também, né? Após 2 minutos aproximadamente, né, a gente não percebe nenhum tipo de reação ocorrendo, né? A gente observa, por exemplo, o cobre, né, não tem nenhum tipo de reação que aparentemente tenha ocorrido na plaquinha de cobre. Mesma coisa com o zinco, nenhum tipo de reação, né, aparentemente tenha ocorrido na plaquinha de zinco. Isso era esperado uma vez que a gente tem os metais em equilíbrio com seus cátions, né? Então a gente não espera nenhum tipo de reação nesse sentido, certo? A gente tem aí o zinco, aparentemente não sofreu nenhuma reação, né, na solução de sulfato de zinco, e o cobre também, nenhuma reação quando exposto à solução de sulfato de cobre. Agora vamos fazer o inverso, vamos inverter as posições, vamos colocar o cobre na solução de sulfato de zinco e vamos inserir, né, o zinco na solução de sulfato de cobre. No caso, agora, se a gente for analisar o cobre, o que a gente esperaria? Esperaria que o zinco se eletrodepositasse, né, sobre o cobre. Só que o potencial é menos 1,1, né, o processo não espontâneo, certo? No caso do zinco, o que a gente observa é que o cobre se eletrodeposita sobre o zinco, potencial 1,1, então positivo e espontâneo, reação espontânea, ou seja, ela vai ocorrer. Se a gente observar agora, né, a gente retira o cobre e vê que ele não tem aparentemente nenhum depósito de zinco, não é como era esperado de não ocorrer. Por outro lado, o zinco ele está recoberto de cobre, né, que foi ele depositado sobre ele. Potencial positivo 1,1, né, é a pilha de Daniell aí. No caso, a deposição é tão espontânea e tão intensa que a gente observa no interior do becker cobre metálico que se desprendeu na deposição, né? A gente pode fazer também um ensaio utilizando uma plaquinha de ferro, né? Para isso, a gente pega, né, um pedaço de lata mesmo de conserva, a gente observa a parte inferior polida aí para expor o ferro, né? Essa latinha, a composição dela aproximadamente é ferro, né? E aí a gente observa aí o ferro exposto. Vamos inserir inicialmente na solução de sulfato de zinco, né, 1 molar. O que a gente espera que vai ocorrer dentro desse sistema, né? Se a gente for analisar, né, seria o zinco depositando sobre o ferro, né? Só que a gente observa que nenhuma reação aparentemente ocorre, tá certo? Isso porque, se a gente for analisar as semi-reações, para o zinco depositar, o potencial seria menos 0,32 volts, tá certo? Então, potencial negativo, né, não ocorre. Agora, se a gente colocar a plaquinha de ferro sobre a solução de sulfato de cobre, né, a gente observa que, após algum tempo, né, essa plaquinha de ferro, né, quando a gente retira essa plaquinha de dentro da solução de sulfato de cobre, ela está completamente recoberta de cobre, certo? Então a gente observa o cobre aí depositado sobre a plaquinha de ferro, certo? Isso por quê? Porque se a gente for fazer a mesma análise das semi-reações, aliás, vamos analisar o antes e depois aí, né? Antes da adição do sulfato de cobre e após a adição do sulfato de cobre a gente tem a deposição. Então isso porque o cobre depositando sobre o ferro, a gente tem um potencial de 0,78 volt positivo. Então o processo é um processo espontâneo. Então a gente observa aí que o cobre se deposita espontaneamente sobre o ferro, né, utilizado aí. Isso é um princípio básico da galvanoplastia.